Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro, é isso mesmo, ao primeiro Café Coach Literatura. E o convidado para esse primeiro Café Coach é um livro. É o livro do Dr. Joseph Murphy. Isso mesmo, O Poder do Subconsciente. Bom, como o livro fala de uma forma diferente da que a gente está acostumado, humano, a falar, eu tive que convidar uma pessoa muito especial que já esteve aqui, que maravilhosamente me entrevistou para a minha live lá especial dos 1.000 inscritos, né? Mais uma vez, gratidão pelos 1.000 inscritos. E eu trouxe de novo, agora eu vou acertar a pronúncia do sobrenome dela, Adriana Coik, que quer dizer Lago Pequeno. Então, você já conhece a Adriana, e a Adriana está aqui hoje para falar sobre o poder do subconsciente. E nós vamos dividir esse Café Coach Literatura em 3 blocos, como eu sempre faço. O primeiro bloco, eu vou falar da história desse livro na vida da Adriana, porque os livros impactam a gente, transformam a vida da gente. E quando eu falei da Adriana, ela logo lembrou desse livro e disse: vira e mexe, esse livro volta na minha vida. Então, o primeiro bloco é falar da história desse livro na vida dela. Depois nós vamos falar da essência do livro, né? Que é justamente mente consciente, subconsciente, crença e convicções. Porque é disso que ele fala. E isso tem tudo a ver com o trabalho desse canal, que é do autoconhecimento, e com o meu próprio trabalho de coaching, onde a gente sempre está desafiado a mudar crenças que são limitantes e transformá-las em crenças empoderadoras. Então, essa é a segunda parte, onde a Adriana vai trazer alguns trechos para a gente bater um papo sobre esse livro. E o bloco 3 são as principais contribuições que esse livro trouxe na vida da Adriana. Então, eu não li o livro, porque na realidade é uma série. Esse livro ele foi desdobrado, se eu não me engano, em 6 livros. Ela leu o primeiro e eu li o Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Conquistar uma Vida Mais Espiritualizada. Então, a essência é a mesma, mas vamos lá. Adriana, muito bem-vinda, minha amiga. Olá, é um prazer estar aqui com você novamente. Dessa Com vez do lado certeza. certo, hein? Do lado de cá. Não. Deixou do Não você e do seu lado. Não tem essa história de lado certo. Já que a gente vai falar do poder do subconsciente, eu tenho uma crença de que não existe certo ou errado. Mas isso é um outro papo. Essa é um bom papo. Esse é um bom papo. Mas, Adriana, acertei na pronúncia dessa vez? Perfeito, é isso aí. Lago Pequeno, Coik. Adriana Coik. Coik. Muito bom. Adriana, eu vou querer saber tudo, né? Eu acho que essa 1 hora de papo vai ser pouco tempo, porque eu sei que tem grandes histórias para a gente contar. Mas eu queria que você começasse contando do quanto esse livro, lá que Dona Severina, que veio lá do interior de Pernambuco, né? A Dona Severina colocou esse livro na sua vida. Foi isso? Conta um pouquinho dessa história. Como é que esse livro chegou a você? Exatamente. O Poder do Subconsciente, o meu é essa versão aqui atual. Não foi o primeiro que eu li, tá? O primeiro que eu li foi de mamãe. Na verdade, ele está na vida da família antes de eu chegar, muito provavelmente. Assim, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe lia Joseph Murphy. Um dos livros era O Poder do Subconsciente, mas ela lia outros tantos. Tinha O Poder Cósmico da Mente, Conversando com Deus, 1001 Maneiras de Enriquecer, uma série de livros do Joseph Murphy. Então, é um autor que desde sempre fez parte da minha história. E lá pela adolescência, eu adoro ler, e aí eu lia tudo que caía na mão, eu resolvi ler O Poder do Subconsciente, porque, na verdade, a minha mãe, como você falou aí, a Dona Severina, ela nasceu num lugar esquecido pela civilização, lá no interior do interior de Pernambuco. Ela nasceu num lugar em Limoeiro, chamado Pedra do Sono, que não por acaso, eu imagino, dá nome ao primeiro livro do João Cabral de Melo Neto,
Pedra do Sono. Com certeza não é por acaso. Com certeza não é. E é um nome absolutamente poético, né? Pedra do Sono. Mas eu fico Claro. imaginando... Eu só fui conhecer esse lugar, eu tinha 15 anos. E é um lugar, assim, que era um mato do mato, assim, canavial, sabe? Não tinha muita coisa. E a minha mãe, desde pequena, ela dizia que ela ia crescer, casar com um carioca, ter 4 filhos. E ela passou a vida falando isso para as irmãs, para as amigas, lá em Pedra do Sono. E ela, de fato, o fez. Ela cresceu, mudou para o Rio de Janeiro, encontrou um carioca, casou e teve 4 filhos. E a gente sempre brincou muito com a minha mãe com essa história, que a gente falava assim, pô, mãe, não dava para ter pedido um carioca rico, ter dito que a senhora ia mudar para o Rio de Janeiro para morar na Zona Sul, enfim. Não foi bem isso, mas a história é feliz de toda forma. Isso está me lembrando a história do cara que acha a lâmpada e pede, faz o pedido, né? Tá ele e o gerente dele, né? 2 funcionários e o gerente. Aí o gênio aparece e diz assim, você tem direito a 3 pedidos. Aí, como eram 3 pessoas, né? O cara, o primeiro, fez o pedido, eu falei, eu quero ir para o Havaí, pegar ondas, quero ficar lá, relaxando. Aí o segundo falou, eu quero ir, cara, para um lugar zen, nunca vai me faltar recursos. Aí chegou a vez do gerente e disse, traz esses 2 vagabundos de volta. Pois é, tipo isso. Mamãe, então... Faltou o pedido do carioca rico. Pois é, faltou o carioca rico. Mas tudo bem, ela trouxe um carioca rico de muita luz para as nossas vidas, que é o meu papai. Então tá tudo bem, ela fez certo. Muito importante. A gente que não sabe de nada. Mas enfim, minha mãe sempre foi meio bruxa, assim, sabe? Não dava para esconder nada da minha mãe. A gente estava pensando uma coisa, parecia que ela lia a mente da gente. Quando ela queria muito uma coisa, ela conseguia. E várias histórias ela ia contando, assim, da época, né? De coisas que ela ia falando e as coisas aconteciam. Eu falava, pô, é bruxa, quero ser que nem ela. E, aos poucos, ela ia falando, citando muito o Joseph Murphy, esse livro especialmente. Quando eu fui ler esse livro, aí eu entendi que o que a minha mãe fazia era sugestionar a mente subconsciente dela. Ela tinha, já desde menina, ela usava uma ferramenta que é a sugestão, que é uma ferramenta poderosíssima, só que ela não sabia. Quando ela foi ler Joseph Murphy, é que ela foi entender isso, e eu também, mais tarde, quando li. Então, é um livro assim que passou de mão em mão lá em casa, todo mundo meio que leu, e eu sempre fui muito... Eu digo que eu queria ser igual a minha mãe, mas eu acho que eu pareço mesmo, de fato, muito com a minha mãe, porque desde pequena... Nós nos parecemos muito com os nossos pais, sim, né? Sim. O fruto não cai muito longe da árvore, né? Não cai. E aí, lendo esse livro, eu entendi que então a gente realmente pode usar, né, essa sugestão e mandar as mensagens para o nosso subconsciente daquilo que a gente quer, e isso realmente se realiza. Parece bruxaria, parece milagre, mas, na verdade, é ciência. Hoje, a ciência chegou já em muitas, né, dessas coisas. Então, foi um livro que, assim... eu li nova, eu comecei a usar os ensinamentos nova. É claro que quando a gente é mais novo, mesmo que a gente tenha, às vezes, né, acesso a uma ferramenta tão poderosa como essa, nem sempre você se mantém usando. Aí, volta e meia, ele vinha na minha vida, quando eu precisava, ele aparecia. Claro. Né? Então... Eu ganhei esse livro, eu estava lendo a dedicatória dele, e está aqui, ó. A dedicatória foi de presente do meu aniversário de 51 anos. Olha, ou seja, 9 anos atrás, o Valquírio... Você lembra do Valquírio? Valquírio Carvalho? O Valquírio foi quem me presenteou, e ele disse assim, o Dr. Murphy é um gênio da simplicidade, o que já fazia dele um mestre. Ele tem sido meu mentor há algum tempo, e será um prazer apresentá-lo a você na ocasião do seu 51º aniversário. Então, esse livro, ele está todo rabiscado, como sempre faço, do início ao fim, porque eu fiz o que o Joseph Murphy fala. Esse livro não é para ser lido, ele é para ser estudado. E o Joseph Murphy, para quem não conhece, ele é um pastor.
ele é um cara que fazia sermãos aos domingos, assistido por milhares de pessoas, as pessoas ligavam rádio para ouvir o Joseph Murphy. Ele é um cara com doutorado, então ele uniu a espiritualidade à questão da ciência. E ele dizia que o que importa é essa espiritualidade, e é exatamente o que eu acredito. Religiosidade é uma particularidade. Na realidade, a grande importância é que a gente faça essa conexão. E o Joseph Murphy ele diz uma coisa na essência dele, que é a alma humana, né? Ela está conectada com uma mente, ela está conectada, né? Com uma mente atômica de uma substância universal. Isso é a essência do que o Joseph Murphy acredita. E aí, quando eu faço as minhas caminhadas, Adriana, eu faço exatamente isso. Inclusive, eu digo assim, conectado estou. Eu, através da respiração, eu faço a minha conexão com o meu Deus. E eu acredito que eu sou carbono, e tem carbono em qualquer planeta. Então, a gente tem essa questão que ele diz, dessa substância universal, que ela está em todos os seres vivos, e que a gente tem as conexões, basta a gente fazer essa conexão. Então, eu acho isso muito poderoso, e ele desmistifica essa questão de religiões, que eu acho que é um grande ganho, uma grande contribuição que ele traz, né? E aí ele pode atingir a várias pessoas, né? Ele fala... desculpa. Não, exatamente, vai. Ele fala que, independente das religiões, né, que você pode, um judeu, um muçulmano, um católico, qualquer, né, um evangélico, ele consegue obter as mesmas coisas por meio da oração, independente da religião, porque não é a religião que vai trazer, na verdade, aquilo que a gente quer, né? Os nossos desejos podem se manifestar por meio dessa conexão que você falou aí, com essa inteligência divina, com essa inteligência cósmica, a qual todos nós, na verdade, estamos ligados, mas que a gente se esquece disso, né? A gente não mantém, não alimenta essa conexão. E ao manter essa conexão, ao entender as ferramentas e a gente realmente conscientemente querer fazer essa conexão, isso fica mais forte, mais poderoso. A minha mãe, quando criança, fazia isso sem saber direito o que estava fazendo e já tinha um poder incrível aquilo. Quando a gente aprende o poder da sugestão, como ele ensina, né, que você tem é como se fosse um gravador a nossa mente subconsciente, né? Tudo que a gente grava na nossa mente subconsciente, ela manifesta. Então, é um terreno, né? E aí as sementes são os pensamentos. E aprender isso muito nova trouxe muita coisa boa para a minha vida, porque, às vezes, e eu venho de uma família humilde, então, assim, eu fui criada num lugar muito simples, muito humilde, e uma das sugestões que eu comecei a colocar na minha cabeça desde cedo, e eu confesso que eu não sei nem bem de onde veio essa ideia, porque no ambiente em que eu vivia, as pessoas não faziam universidade. Não tinha ninguém assim que eu conhecesse próximo que tivesse universidade, que tivesse cursado algum curso universitário. E eu, desde pequena, eu dizia que eu ia ser jornalista. Meu pai trabalhava no Jornal do Brasil, ele era motorista lá, e ele chegava em casa, eu adorava ler, ele chegava em casa com um jornal. Né? Um dia ele me contava as histórias, o que tinha acontecido na rua, né? Acompanhei o caso Cláudia Lessing, por exemplo, o jornalista. Olha quanto tempo, né, isso? O jornalista era o Arthur Chechel, que é incrível, né? Que eu tenho o privilégio, inclusive, de depois ele ter sido meu coordenador de estágio, quando eu fui estagiária do Jornal do Brasil, e o papai chegava em casa contando, por exemplo, que ele tinha feito ali a perseguição quando descobriram o caso, e aí ele foi para a delegacia levando o Arthur Chechel para cobrir, não sei o quê, e no dia seguinte eu lia isso no jornal, e isso, né, alimentou ali uma vontade... Era o máximo, né? Era o máximo, eu queria ser jornalista também, né? E aí eu comecei, desde pequena, a dizer que eu ia fazer universidade, né? Que eu ia fazer faculdade de jornalismo, comecei a repetir isso constantemente. E quando esse livro, quando eu entendi um pouco, né, que desenhar
esses desejos, essas vontades conscientemente, quando a gente faz isso propositivamente, isso tem realmente um poder enorme e isso traz esses resultados, né? Isso aconteceu, a gente vai falar melhor das histórias aí, do que aconteceu na minha vida, de como esse livro trouxe um monte de coisa bacana na minha vida, mais para frente. Mas, assim, foram desde de nova uma coisa atrás da outra. Uma coisa que eu acho super bacana no Murphy é que quando a gente aprende, entende essa lógica que ele nos ensina, isso você aplica para tudo. Então, você aplica para os relacionamentos, você aplica para dinheiro, você aplica para a saúde. Né? Ele tem muito da obra dele, fala desse poder curativo que a gente tem na gente, quando a gente se conecta a esse poder divino curativo que está disponível no universo. E isso você vai, né, praticando, utilizando na tua vida. E uma das coisas também que fez muita diferença assim, na abordagem do Murphy nesse livro é a questão da oração. Né? Por que muitas pessoas oram e às vezes não conseguem o resultado daquilo que elas gostariam? Né? Porque às vezes até a formulação da oração. E a minha mãe, ela sempre teve muita oração para acordar, oração para dormir. Quando alguém não estava bem, quando alguém estava com algum problema, ela sempre rezou uma oração que até hoje eu faço. Quando alguém não está muito bem, que eu quero mandar energia, que é Deus pensa, fala e age através de fulano de tal, que hoje em dia eu substituí por meio de fulano de tal, que eu acho que funciona melhor. Mas, enfim, é poderoso. Você tem, às vezes, uma pessoa... Se você acredita que dessa forma funciona melhor, é assim que tem que ser, funciona melhor, né? Porque o português... Porque a lógica, né, ela do Joseph Murphy, que ele criou esse novo pensamento, né, ele é fundador desse conceito, desse novo pensamento. E se você for na Grécia Antiga, você vai ver que a importância do pensamento, né? Tudo começa com o pensamento. Um novo pensamento gera uma nova ideia, né? E essa nova ideia, ela pode gerar novas crenças, novas convicções. E aí é que está a grande sacada, né? E hoje em dia a neurociência já tem comprovações disso, né? Porque as crenças, elas podem levar anos para se formar. Mas quando ela entra de uma forma muito traumática, ela cria um suco. Isso está estudado pela neurociência. Ela cria um suco. Então, às vezes, apenas um episódio em sua vida cria uma crença que pode ser limitante para o resto da sua vida. Ou pode ser uma crença impulsionadora. Então, os traumas, quando eles acontecem de uma forma muito intensa, e aí cria no seu subconsciente esse suco, e aí enraiza uma crença, uma convicção de que você não pode isso, de que você não consegue fazer isso. Eu não consigo dirigir, eu não consigo aprender um determinado idioma, eu não consigo cantar uma música, eu não consigo tocar um violão. Isso são, às vezes, uma única experiência traumatizante, vai lá e o suco fica firme e aí cria uma crença. Então, o Joseph Murphy, ele fala muito disso, ele fala das crenças, das novas crenças que aí vão trazer novas situações, vão trazer novos resultados. Então, a gente vai falar disso agora e vamos passar logo para o segundo bloco, que eu queria que você começasse. Vamos começar pelo funcionamento da mente e a sua dualidade. Pode ser? Pode. Eu acho que esse é um tópico que eu sei que você tem aí uma contribuição para dar. E fala um pouquinho desse capítulo, né? Que, na realidade, a gente está falando da lei da crença, né? E no coaching eu trabalho isso com os meus coaches, que é transformar crenças que são limitantes minimamente em crenças neutras, para depois a gente transformar isso numa crença que seja empoderadora. Fala um pouquinho dessa lei da crença aí, dessa dualidade.
Vamos lá. Na verdade, o que o Murphy ensina para a gente com esse livro em relação à mente consciente e à mente subconsciente é que é como se fosse a mente, as pessoas às vezes chamam também de mente objetiva e a mente subjetiva. Quando você entra num espaço e você analisa aquele espaço, você o faz com a parte da... Não é que você tem duas mentes, você tem uma mente só, mas que tem dois aspectos, né? Então, a análise, por exemplo, que você faz do ambiente quando você entra, ela é a análise objetiva. Aqui tem muita luz, tem cortina, tem sofá, um sofá aconchegante, tem almofadas, eu vou me sentir acolhido. Eu estou avaliando objetivamente que tem luz, que eu consigo enxergar o que tem ali, quem é que está naquele ambiente. Enfim, eu faço análises objetivas do que tem, quais são as cores, se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero entrar naquele ambiente ou não. Às vezes tem um cachorro ali e eu tenho medo de cachorro, eu não quero entrar naquele ambiente. Isso tudo é raciocínio. É objetivamente, a minha mente vai analisando. Tem um outro aspecto... Que essa é a mente consciente, né, Adriana? É a mente Adriana? consciente, a mente objetiva. Essa é a mente consciente. É do que eu tenho consciência. É do que eu tenho consciência. É que a gente está mais acostumado. É a dos 5 sentidos, digamos assim, né? Isso. Que eu sinto o cheiro, ou o cheiro me faz ficar confortável, ou me faz querer sair daquilo, né? O contato, né? Todas as sensações que eu sinto ao chegar num ambiente. Okay. Eu vou querer ou não, eu vou decidir, eu vou escolher. A mente consciente, ela tem um raciocínio e nos permite as escolhas a partir de uma análise objetiva. A mente subconsciente, ela é uma mente que ela é impregnada pelo pensamento, pelas discriminações que a mente objetiva faz. Mas tanto isso pode acontecer com o que é real, com o que também não é real. Então, assim, ela não discrimina. Tudo que você joga de informação para a mente subconsciente, ela absorve. É como um gravador. Se você gravar uma música calma, uma música tranquila, o que você vai ouvir é uma música calma, uma música tranquila. Se você ouvir, colocar lá um batidão, uma música agitada, uma música violenta, quando você ligar lá o teu gravador, é isso que você vai ouvir. Então, é uma mente que ela, na verdade, te dá retorno daquilo que você colocou lá. É um terreno em que você vai colocar semente. E ela vai trazer de volta. Só que a gente não tem isso consciente, né? Isso acontece num processo subjetivo e que vai acontecer na tua vida. Por exemplo, o Murphy fala, se você... uma pessoa está num barco, tá? E aí tem a ver com sugestão também, mas é um jeito fácil de entender como é que a mente subconsciente funciona. A gente tem as nossas crenças, aquilo que a gente já acredita, né? Então, você chega para uma pessoa dentro de um barco, você vê ali uma pessoa quietinha no canto, meio olhando, aí você vira para ela e fala assim, você está pálida, você não está se sentindo bem, você vai enjoar. Acho que você vai enjoar. Melhor te acompanhar até a sua cabine. Você quer que eu te acompanhe até lá? E aí você leva a pessoa para a cabine e aquela sugestão, como ela já acreditava que ela podia, como ela tinha medo, o que acontece? Ela vai chegar às vias de fato ali vomitando, realmente passando mal, porque ela já acreditava naquilo, então foi muito fácil ela absorver aquela sugestão. Se você chegar para alguém da tripulação, né? Você tem no mesmo barco, na mesma situação, tem alguém da tripulação lá, o marinheiro, o lobo do mar, o cara está acostumado, né, a navegar há 200 anos, e você dizer para ele a mesma coisa. Estou achando que você está pálido, acho que você vai passar mal. Ou o cara vai rir de você, ou ele vai te mandar para aquele lugar. Mas ele não vai dar a menor bola, porque na cabeça dele ele sabe que ele não vai zoar. Ele não está aberto para aquilo, né? Então, as duas mentes elas funcionam dessa forma. Enquanto uma ela é a mente que te ajuda a discriminar, a raciocinar, conscientemente você vai fazendo escolhas, a outra é tudo num processo subjetivo que você não domina. Quer ver uma coisa? O Murphy fala também... Deixa eu só fazer um comentário, Adriana. Por favor. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho interessante. A mente subconsciente, o Murphy diz que é a fêmea, que é o lado feminino, que ali tudo que é colocado brota. Eu acho essa definição dele genial, porque se você plantar flores, vai brotar flores. Se você plantar
plantas venenosas, vão nascer plantas Ervas venenosas. daninhas. Então, ervas daninhas. Então, no subconsciente, e aí eu vou fazer uma observação naquela palavra que você usou, que era verdade, né? O que é verdade, o que é realidade. Para mim, não existe realidade. Essa é outra questão filosófica que eu tenho trabalhado bastante. Não existe realidade. Tudo é percepção. Então, o que você julga que é real, principalmente se você está no campo da mente consciente, da mente que está lá com os 5 sentidos, se você não se desliga dos 5 sentidos, o que você enxerga, o que você cheira, o que você toca é real. Mas se você se livrar disso, se você entrar numa outra conexão, você pode perceber que nada daquilo é real. E aí eu vou citar 2 exemplos. Eu já fiz teste com algumas pessoas, fazendo trabalho de coaching, de mentoria, onde eu ofereci à pessoa um suco de caju e disse para a pessoa: você gosta de manga? Gosto. Então, vou te dar um suco de manga. Dei um suco de manga, a pessoa tomou acreditando que fosse manga. E depois eu perguntei: o que você achou do suco de manga? Estava bom, mas não estava muito doce. Ela não negou que ela tinha tomado um suco de manga. Olha que louco. A minha filha agora teve Covid. E aí eu falei para a minha filha: cuidado, você é alérgica, né? Cuidado com a questão respiratória, porque quando eu tive Covid, eu comecei a sentir uma queimação, uma falta de ar. Na noite seguinte, ela começou a sentir uma queimação, com uma falta de ar, e ela começou a ficar desesperada, e ela foi para a emergência do hospital. Eu falei: vai, minha filha, faz uma tomografia para ver como é que está teu pulmão. Chegou lá, não conseguia nem respirar, aí fez a tomografia, o pulmão limpo. A médica disse para ela assim: essa sua falta de ar foi autossugestão. Ela ficou, Adriana, ela contando isso para mim ontem: pai, eu queria matar aquela médica desgraçada. Como é que era a autossugestão? Eu não conseguia respirar. Mas é assim que a nossa mente funciona. Ela cria... A minha irmã teve Covid. Aí está lá com o meu cunhado lá e tal. Aí eu falei: minha irmã, olha só, você pede o doutor Ricardo logo para deixar o kit completo com você. Azitromicina, papapá. Toma tudo. Aí ela: meu irmão não está sentindo nada, mas agora eu já comecei a me sentir mal só porque você falou isso. É assim que a nossa mente... elas têm que... Elas não têm que matar a médica, tem que matar você! Você que tem que parar de falar isso! Você está sugestionando ela! Exatamente! Mas a gente faz isso numa questão de zelo pela pessoa que a gente ama. E eu estou contando de 2 pessoas que eu amo muito: a minha filha e a minha irmã. Claro. Né? Beijo, Corinho. Claro. Beijo, minha irmã. Te amo muito. Agora, o que acontece? A gente quer ajudar um filho, a gente quer ajudar uma irmã, e a gente ajuda da forma errada. Eu estou contando essas histórias justamente para ilustrar o que o Murphy coloca. Porque você vai colocar lá na mente do subconsciente que é terra, é fêmea, tudo ali vai germinar. É fértil, tudo vai brotar dali. Mas vamos para o segundo tópico. Eu queria que você falasse do poder curador da nossa mente, já que a gente está falando de doença Covid. Como é que o Joseph Murphy coloca isso? Porque eu tenho as minhas crenças em função do meu poder curador. Como é que o Joseph Murphy vê isso desse poder curador? Joseph Murphy, fala disso partindo dele próprio, da cura que ele fez de um tumor. Ele cura um tumor usando as técnicas que ele ensina nesse livro, que são de você realmente colocar no seu subconsciente. Ele fala uma coisa que eu acho muito bacana, que é a hora do sono. Assim, o melhor momento, como é que a gente consegue usar esse potencial curador da nossa mente? A melhor forma de fazer isso é quando a gente desliga um pouco a mente consciente, né? E a gente faz isso quando a gente está ali quase dormindo, ou quando a gente fica num ambiente calmo, mais escurinho. Por quê?
Quando a gente vai dormir, a gente acha que a gente está indo dormir para a gente descansar. Mas o que descansa quando a gente dorme? O nosso corpo, o pulmão está trabalhando, o coração está trabalhando, está tudo funcionando, né? Enquanto a gente está dormindo. Quem cuida de todas essas funções vitais sem que a gente se dê conta delas é a nossa mente subconsciente. É aquilo, né, que acontece enquanto a gente não está ali nem pensando, né? A gente não fica pensando que a gente está respirando, que o coração está batendo, que o nosso rim está filtrando. A gente não pensa nada disso, isso tudo está acontecendo, porque a nossa mente subconsciente está fazendo isso. A nossa mente subconsciente, que, na verdade, é a origem de toda essa, né, funcionamento de todo esse mecanismo, ela pode também, tem lá dentro dela, todos os recursos para a gente se curar. Então, se, por exemplo, a gente está com alguma doença, o que a gente precisa é dizer para a nossa mente, ativar via a nossa mente subconsciente, o poder curativo que já existe em nós. Não tem nada não é que a gente vai buscar nada fora. Está aqui. Tudo que o corpo. Primeiro, que qualquer manifestação de doença no nosso corpo é uma manifestação de um pensamento, de alguma coisa que veio antes, que é um pensamento. Uma ação, alguma coisa negativa que a gente fez, que a gente. E algumas pessoas não gostam disso. Né? Algumas pessoas ficam assim, mas eu que sou culpada? Eu estou doente, eu que tenho responsabilidade. E, na verdade, para mim, isso é libertador. Primeiro, porque se o problema foi você que criou e você mesmo pode resolver, tá fácil. Claro. A cura está em você. Não está fácil, mas você pode assumir a responsabilidade sobre isso. Sim. Você não depende de ninguém. Sim, e tá fácil na medida que eu digo assim, que você não depende de nada nem de ninguém, depende de você mesmo, né? E aí isso também trabalha com outro sentido, que é a questão da vitimização, que te tira. Não dá para você culpar ninguém, não dá para procurar alguém lá fora, né? Até nesses exemplos que você deu aí da sua irmã e da sua filha, por exemplo, é claro que você, de alguma forma, sugestionou elas, mas elas se autossugestionaram também. Elas deixaram, porque como o marinheiro lá, né, que eu falei do exemplo anterior, o marinheiro ele não estava aberto à sugestão. Alguém podia dizer para ele, ele não estava. Então, quando a gente tem consciência desse processo e quando a gente se mantém alimentando a nossa mente subconsciente só com coisa boa, a gente não fica tão vulnerável às sugestões que acontecem das pessoas que nos amam, que acontecem dos filmes que nós vemos, que acontecem de tudo que a gente vê na televisão, do noticiário, que a gente está sugestionado também e a gente está vulnerável àquilo que as pessoas estão falando na rua, aquilo que o nosso vizinho às vezes nos conta quando a gente vai ali olhar a plantinha do lado de fora. Então, enfim, o que a gente precisa aprender é como é que funciona esse mecanismo para que a gente possa se proteger. E isso me deu, desde muito nova, uma perspectiva muito interessante da vida, porque como eu era criada num ambiente humilde, um ambiente com pouca informação, mas eu comecei a filtrar de alguma forma o que chegava, porque eu entendia que os meus pensamentos iam construir a minha realidade. A ciência fala muito isso hoje, né? Que a realidade nada mais é do que aquilo que a gente constrói, a questão da percepção que você falou um pouco antes. Então, eu logo desde cedo comecei a querer construir uma realidade que fosse diferente daquela. Eu não queria viver naquela realidade que eu tinha. Adriana, não tenha dúvida. Esse ponto que você levantou de criar a realidade, né, que a sua mãe, que você até brincou, a dona Severina era meio bruxa, né? Ela criou a realidade dela de vir para o Rio de Janeiro, né? Eu, quando tinha 13 anos, já contei isso aqui num canal, eu criei uma realidade que aos 30 anos eu estaria fazendo uma festa, um churrasco para 100 pessoas na minha casa nova que eu ia construir com 13 anos. Então, isso gerou um caminho onde eu me tornei auxiliar técnico de arquitetura, depois engenheiro civil, depois calculista, para poder fazer tudo isso e fazer a festa dos 30 anos. Então, realmente, essa coisa de você jogar para frente e acreditar é poderoso. Agora, eu queria pegar essa questão da cura. O vídeo de quinta-feira, né? Hoje é segunda-feira, o pessoal está assistindo aqui a esse primeiro episódio do Café Coach Literatura, que o nosso convidado especial hoje é Joseph Murphy, o
Poder do Subconsciente, e para isso eu convidei a Adriana Coic para falar desse livro maravilhoso que marcou a vida dela. Eu falei no vídeo da quinta-feira, que foi ao ar à noite, o fluxo, tudo é fluxo, porque a série das quintas-feiras é o I Filosofei. E aí eu trouxe Heráclito, que dizia que tudo é fluxo. E eu fiquei refletindo muito para fazer esse vídeo da quinta-feira e percebi o quanto eu trago isso na minha vida, na minha crença de que tudo é fluxo. Quando eu vou dormir, quando você falou que o rim está filtrando, você vê de manhã, quando você acorda, com uma vontade de urinar enorme. Porque o que aconteceu durante a noite? Produziu um monte de líquido, tirou aquele líquido, filtrou e precisa sair, está lá no reservatório. Esse fluxo precisa continuar, né? E o Joseph Murphy também coloca o seguinte: esse momento do sono é o momento onde você permite que a sua alma ela se descolhe um pouco do seu corpo e possa fazer as suas viagens, que possa também fazer as suas conexões. Eu acho isso mágico, porque quando eu era criança, eu falei para o meu pai uma vez: pai, eu estava dormindo e eu, de repente, comecei a voar. Era um sonho, né? Eu saí voando. E aí eu voei, fiquei voando pela Engenhoca. E era um bairro pobre, né? Minha casa ficava embaixo do morro, assim. E eu fiquei voando, voando, voando. E aí tinha hora que eu parecia que ia cair, eu subia, flutuava, passava sobre os fios. Daqui a pouco eu olhei lá em cima da nossa casa, pai, tinha uma bola de futebol. Aí, pai, você podia ir lá em cima ver se tem uma bola de futebol? Aí meu pai espírita, né? Meu pai disse: meu filho, talvez você não tenha sonhado. Talvez você tenha feito uma viagem astral. Ele subiu e tinha uma bola na calha. E a bola era exatamente como eu vi, da mesma cor, do mesmo tamanho. Então, quando eu li o Joseph Murphy falando de que esse momento do sono, e você está falando da parte da importância do sono, né? O sono, ele além de revitalizar, ele além de fazer tudo isso com o corpo, é o momento de que a alma ela faz as suas conexões, faz as suas viagens, né? Então, o poder curador, Adriana, nas minhas caminhadas, eu pratico isso todos os dias. Eu inspiro profundamente, sinto o ar entrando, faço com que ele circule pelo meu corpo, pelos meus braços, e eu mentalizo ele limpando as minhas toxinas. E depois eu jogo isso pelo ar, pela boca. E eu faço esse exercício, às vezes, com os meus clientes e peço que ele descreva a cor do ar que entra e a cor do ar que sai. Invariavelmente, é uma cor azul, é uma cor clara que entra e uma cor suja, marrom, que sai. Então, você vê o poder que tem os exercícios desses, né? E quando eu li isso no livro do Poder do Subconsciente, para conquistar uma vida mais espiritualizada, eu falei, cara, é sensacional. E aí, quando você trouxe essa questão do poder do sono, né? É sensacional. Ele fala muito disso, né? Do que você descansa, ao descansar, entre aspas, né? O corpo, o que você está fazendo é descansar, na verdade, é desconectar, como você falou, e permitir que a gente possa se conectar e se realimentar, né? Com a nossa, com a inteligência divina e com esse poder curador. Tem um exemplo aqui no livro que eu queria ler. Então, Adriana, fala para a gente aí dessa história aí que você disse que marcou para você, esse exemplo dessa senhora. Pois é uma história que eu acho interessante do ponto de vista da autocura, que é o seguinte: era uma senhora de 75 anos que ela sempre se orgulhou de ter uma memória muito boa. E aí, com o passar do tempo, ela começou a esquecer uma coisa ou outra. Normal, a gente esquece mesmo, né? Independente de idade. Mas há uma crença generalizada de que as pessoas de mais idade têm uma memória ruim. E ela começou, cada vez que ela esquecia alguma coisa, ela ficava pensando: eu devo estar perdendo a minha memória por causa da idade.
Aí esqueci alguma coisa, não sabia onde tinha colocado alguma coisa de novo. Eu acho que eu devo estar perdendo a minha memória por conta da idade. Ela começou repetidamente a se sugestionar negativamente com essa ideia de que, por conta da idade, ela estava perdendo a memória. E a memória dela foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Até que ela se dá conta e começa a inverter o processo. Vou dar um basta nesse negócio. E como é que ela faz isso? Ela faz isso por meio de uma oração, que ela, umas 3 vezes por dia, ela ficava no cantinho dela e ela ia sugestionando positivamente a mente dela, e a sugestão que ela fazia, a autossugestão positiva, que ela se autoinduzia, era o seguinte: de hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras, sempre me lembrarei de tudo o que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas, e as reterei automática e facilmente. Tudo o que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que em qualquer outro tempo. 3 semanas depois, e a memória dela tinha voltado ao normal. Então, assim, a gente tem esse poder. E o livro é muito bacana também para quem está começando a entrar em contato com esse tipo de pensamento, porque ele tem várias orações para diferentes coisas que a gente pode estar passando e que nos ajuda ao fazer essas mentalizações 2, 3 vezes ao dia, ou mais até. Ele fala, inclusive, que o melhor horário para fazer isso é na hora de dormir, você se autossugestionar com coisas positivas. A resposta é muito rápida. É incrível, porque foi o que você falou. A gente tem ali a mente subconsciente, é um terreno fértil. Você jogou ali a semente, ela brota. Né? Então, é uma cura que você pode... Tem pessoas que se curam de tumor, como Joseph Murphy, tem pessoas que se curam de temperamento ruim, e tem pessoas que curam a memória, como essa senhora aqui, como esse exemplo. Né? Então, basta a gente, por meio de autossugestão, né, por meio de plantar os pensamentos corretos na nossa mente subconsciente, ativar dessa forma o nosso poder autocurador. Então, nós podemos ser nossos próprios médicos, né? Adriana, eu tenho uma crença, né? Uma crença muito empoderadora, né? Que eu digo que Deus, né? Primeiro, eu sou um cara espiritualizado. As pessoas perguntam: qual é a sua religião? Eu tenho a minha religião, a religião do Luciano. Né? Maradona faleceu agora há pouco tempo, tinha até uma igreja do Maradona. Então, eu tenho a minha religião, a partir das influências que eu tive. Né? Eu tive influência do espiritismo com meu pai, tive influência da Igreja Católica com a minha mãe, tive influência do Adventista, quando fui diretor da Golden Cross, o pastor Jorge me influenciou muito. Eu tive influência da Igreja Batista por conta da Ledinha. Eu tive influência de diferentes religiões, tive influência de sinagogas, né? Tive influência da Cabala, tive várias influências. E eu, ao longo da minha vida, eu fui construindo uma crença. Então, eu tenho uma crença que bate com o que o Joseph Murphy diz. Eu tenho uma alma humana, né? E ela se conecta com uma mente atômica, uma substância. Deus, na Bíblia diz que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Como é que ele pode estar em todos os lugares? Porque essa partícula é única, essa conexão está aí, você pode invocar ele a qualquer momento. Então, a minha crença é de que eu não sou Deus, mas eu sou parte de Deus. Quando Jesus diz que ele é filho de Deus, eu sou filho de Deus e acredito que todos que estão assistindo aqui sejam filhos de Deus. Então, eu tenho dentro de mim, a qualquer momento, eu posso me conectar com essa energia, com essa força, que alguns chamam de Deus, eu chamo de Deus, e invoco ele. Eu tenho uma hora que eu fico caminhando e digo assim: Deus, não se esqueça de mim. Aí logo depois eu brinco: eu é que não posso esquecer do Senhor. Porque esse invocar desse Deus, quando você percebe e traz isso para a sua mente, consciente de que você está conectado com essa força maior,
conectado com essa mente atômica, criador de tudo, criador do céu e da terra, isso te dá o poder de você usar o fluxo, de novo, falando do tudo é fluxo, você usar esse fluxo dessa energia, porque o sangue está circulando nas veias, nas artérias, o tempo todo, 100% do tempo, o tempo todo, o teu intestino, o teu estômago funciona, vai para o delgado, vai para o intestino grosso, tudo é fluxo. Então, o seu cérebro é líquido para caramba ali, funcionando, tudo é fluxo. Então, essa energia precisa fluir. E a doença, assim como eu aprendi na acupuntura, na osteopatia, quando você está com uma inflamação na coluna, é porque parou o fluxo ali. Precisa aumentar o fluxo sanguíneo, precisa fazer o sangue renovar e tirar as coisas ruins. Assim como na sua mente, se você trouxer coisas boas, e aí no coaching a gente tem uma crença poderosa. Nada, nenhum fator externo pode afetar você se você não permitir. Algo só vai te afetar se você permitir. E eu tenho falado isso muito para os meus clientes. Eu digo assim, se alguém te xinga de filho da puta, você é um filho da puta, aquilo só vai te afetar se você acreditar que você é um filho da puta. E o Joseph Murphy também coloca a questão da crítica. Quando você faz uma crítica não sem fundamento para uma pessoa, na realidade, aquela pessoa não vai absorver aquela crítica porque aquilo não procede para ela, aquilo não entra na mente dela e aquilo faz mal para quem fez a crítica, porque ele trouxe aí uma questão da injustiça. O livro que você leu fala um pouco sobre isso também, Adriana? Fala, porque, na verdade, aquele exemplo até que eu dei lá do barco é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Se você não tiver aberto, se você não permitir, não te afeta. Né? Depende Exatamente. muito do quanto você vai estar vulnerável ou não a receber essas sugestões ou essas agressões, até em alguns casos, ou sugestões mesmo, ou enfim, Exatamente. o que vier de fora, né? Se você não estiver aberto, isso não vai te atingir. Uma outra coisa que eu acho não vai te afetar isso. Uma outra coisa interessante em relação à cura, o poder da cura, que eu acho que o Joseph Murphy fala muito, que é de você já agradecer por uma cura que você ainda está doente, mas você já está agradecendo. Essa sensação, esse sentimento de gratidão por uma cura já recebida, isso também desperta a tua conexão com o poder curador que existe em você. Então, mamãe, uma vez eu estava com alguma coisa, eu já nem lembro mais, porque ela tem mania de deixar bilhetinho, e ela me deixou um bilhetinho que era com uma oraçãozinha do Murphy, que dizia assim: pai, obrigada pela cura maravilhosa que está me acontecendo agora. Deus me ama e olha por mim. Então, assim, só da gente fazer isso aqui, né? Isso aí você pode escrever, o Murphy, inclusive, ele dá exemplos, né, de orações de autocura, mas a gente pode escrever com as nossas próprias palavras, claro, né, de acordo com aquilo que a gente poder, tem, né? que tem muito poder. Ele, na verdade, ele dá ali modelos para que a gente possa né, aprender, se inspirar a fazer. Mas a autocura está muito relacionada a isso, né? Como a gente vai agradecer pela saúde que a gente já tem. Se a gente já se sente saudável, se a gente já agradece por estar saudável, a nossa mente subconsciente está pronta para só aquilo que é bom, que é saúde, que é bem-estar. Ela não se deixa contaminar por qualquer autossugestão ou sugestão que venha de fora de uma doença. E o Murphy fala muito desse livro aqui também, da gratidão. Porque a gratidão, ela cria nessa mente do subconsciente uma coisa muito positiva, né? De que eu sou merecedor. Isso é muito interessante, porque eu já contei aqui várias vezes, em vários cafés coach, da minha rotina de gratidão ao longo da caminhada. Eu agradeço por todos os detalhes. A primeira coisa que eu agradeço é pela noite de sono, né? Eu agradeço pelo que eu jantei, eu lembro do que eu jantei, eu lembro do que eu tomei no café da manhã. Isso também serve como um exercício de memória, porque às vezes a gente não lembra do que aconteceu no dia. E quando você vai lembrando de cada passo, de cada acontecimento do dia anterior, e você vai vendo o quanto você é merecedor.
o quanto você tem que ser grato, né? Então, uma coisa que o Joseph Morse me ensinou é ser grato também quando você está se sentindo doente. Porque eu acredito numa coisa, nada acontece por acaso. Por acaso. Quando o teu corpo te dá algum sinal, é de que algo está errado, né? Eu comecei a ficar tonto quinta-feira passada, comecei a ficar tonto, eu estava fazendo um alongamento para cervical, e aí eu lembrei da minha mulher, falei, cara, é labirintite, esse troço é labirintite. Tudo rodou, ficou tudo esquisito. Eu falei, caramba, no primeiro momento me apavorei, né? Porque era uma rodada esquisita mesmo. Aí, bacana, tudo seguiu. No primeiro momento, a gente tem que aceitar que a emoção, às vezes, é uma emoção de raiva, de revolta. Por que está acontecendo isso comigo? Mas rapidamente, isso é humano sentir isso. Mas rapidamente, no sentido de evolução, você no passo seguinte, você diz, beleza, agora a emoção veio natural. Agora vamos ver o que eu vou fazer com ela. A partir desse momento, veio um momento de gratidão e reflexão. Por que isso aconteceu? Será que foi um pouco de estresse? Será que... Aí você começa a analisar, você começa a rever algumas coisas que você vem fazendo, e aí você passa a agradecer por você ter tido aquele episódio, porque foi um momento que diz assim, cara, Deus diz assim para você, reflita, veja o que você está fazendo com você, né? Cuide um pouco mais do seu corpo, cuide um pouco mais da sua mente, dê um pouco mais de atenção a você. Então, isso também meu pai dizia sempre, seja grato por tudo. E quando aquilo que parece muito ruim que aconteceu na sua vida, agradeça porque aquilo pode ter sido um mal menor. Algo tinha que acontecer naquele processo, mas aconteceu o mal menor. Eu acho isso muito poderoso. E eu tenho passado sempre isso. Quando minha filha bateu de carro, eu falei, se machucou, minha filha? Não. Eu falei, que bom, você tinha que bater de carro. E não machucou ninguém, você não se machucou. Então, agradeça por ter batido. Pai, mas bateu o carro e você vai agradecer? Sim, agradeça por tudo que acontece, porque tudo é uma oportunidade de aprendizado. E se você levar aquilo para o teu subconsciente e construir uma crença que vai te aumentar o teu impulsionamento, o teu empoderamento, cara, graças a Deus aquilo aconteceu para mim, porque na minha vida várias coisas foram assim. Fala, Adri. A gente não vê o filme completo, né? Então, às vezes, a gente bateu de carro ali porque na frente ia ter uma coisa muito pior e aquilo ali nos tirou da coisa pior, que é o que aconteceu no 11 de setembro, que teve gente que, né, teve um cara lá que sobreviveu porque ele foi na escolinha do filho, na reunião do filho dele. Teve outro que entrou na farmácia para comprar alguma coisa e sobreviveu porque parou ali naquela farmácia. Teve um que mudou o caminho porque ele queria chegar mais rápido naquele dia, pegou um trânsito insuportável, ficou com uma raiva, estava louco, e, na verdade, aquilo ali, aquele engarrafamento foi o que salvou a vida dele. Então, muitas vezes, esse sentido de gratidão faz com que a gente, na verdade, receba mais milagres, porque a nossa vida, à medida em que a gente vai se conectando com esse poder superior e que vai se abrindo, porque basta a gente se abrir para que essa conexão aconteça. Não tem que fazer muita coisa, né? Quando a gente vai se abrindo, o que acontece é que esses milagres vão acontecendo. E a gente acha que milagre é uma coisa muito extraordinária. Mas acordar, como você está falando, respirando, vivo, é um milagre. Né? E todos os dias. A gente precisa ressignificar as palavras, né? Quando a gente fala milagre, 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 as palavras precisam ser revisitadas, né? Você que é jornalista, você que é a mestra no assunto, né? A gente precisa revisitar as palavras, né? Eu sempre digo isso. Quando eu acordo pela manhã, abrir o olho, é um milagre da vida. Eu estou aqui de novo, tendo a oportunidade de mais um dia com papel em branco para escrever uma história, né? Adri, vou passar para o último tópico do nosso, porque senão a gente fica aqui 3 horas de café coach. Vamos lá. Eu sei que você tem uma relação com dinheiro muito interessante. E tem muitas pessoas que têm problema com dinheiro, né? Acham que dinheiro é sujo, acham que dinheiro é uma coisa vil, uma coisa que não tem nobreza, né? Me fala como é que esse livro ajudou você a ter uma nova relação com o dinheiro.
Pois é, o Murphy fala exatamente esse ponto aí que você levantou, de que algumas pessoas acham que dinheiro é ruim ou é sujo. E, às vezes, a pessoa quer muito dinheiro, ela quer ter uma vida boa, ela quer usufruir daquilo que o dinheiro pode trazer para ela, mas, ao mesmo tempo em que ela, por um lado, pede, né, ora por dinheiro, por outro, ela julga quem tem dinheiro, ela julga que em determinadas situações, ela inveja e julga negativamente. Às vezes a pessoa faz uma determinada coisa, o cara anda com um carrão e ela fala que absurdo, para que aquele carrão? Quer dizer, ela coloca valores negativos nessa relação com o dinheiro. E dinheiro é energia. Dinheiro não é nada, né? Dinheiro é um papel. O que você faz com esse negócio? Dinheiro é fluxo. Dinheiro precisa circular. Olha só de novo, tudo é fluxo. Tudo é fluxo, é verdade. Estou gostando dessa história do fluxo. Não percam o vídeo da quinta-feira do iFilosofei. Tudo é fluxo filosófico, 500 anos antes de Cristo, hein? Mas desculpa, Adriana. Muito bom, imagina. Fluxo. É isso. Então, assim, eu muito nova, eu olhava para o meu entorno, né, que era um lugar pobre e um lugar que, assim, as pessoas, como eu já falei, não tinha informação, não tinha filtro, às vezes, com as coisas para as crianças, por falta de informação, de educação, muitas vezes, tudo mais. E eu olhava e falava, eu não quero essa vida para mim, eu quero uma vida diferente. E eu foquei muito essa questão de como eu vou ter uma vida diferente na questão do estudo, da leitura, de me preparar para uma vida diferente. Mas, desde pequena, desde muito nova, quando eu comecei a ler o livro do Murphy, eu agradecia, né? Eu tinha uma coisa assim, de cada dinheiro que chegava na minha mão, que alguém me dava, ou que eu vendia, porque eu, muito nova, fui vender Avon, por exemplo. Mas eu vendia Avon, eu não me limitava a vender... Pois é, aí a nossa conexão de sempre. Eu não me limitava a vender Avon como estava no livrinho. Lá no final, nas últimas páginas do livrinho da Avon, quem já vendeu Avon sabe, tem umas promoções para quem vende. Então, você pode comprar ali uns kits mais baratos e tal. O que eu fazia? Eu comprava esse negócio, eu não esperava alguém pedir no livrinho, eu comprava por um preço melhor e eu montava os kits do jeito que eu achava e fazia as minhas promoções, eram as promoções Avon da Tri. E eu ia de porta em porta vender esse negócio com pessoas que eu não conhecia. Eu era menina ainda quando eu fazia isso. Eu tinha 14, 15 anos. E eu ia vendendo Avon desse jeito. E eu agradecia. Cada pessoa que me abria a porta, eu tinha uma gratidão pela pessoa abrir a porta. Cada dinheiro que eu ganhava, eu tinha uma gratidão. E eu sempre tive uma coisa que depois eu fui aprender, anos depois, com Cabala e outras espiritualidades, enfim, especialmente com a Cabala, a importância do dízimo, de você dar, que muitas vezes as pessoas criticam os evangélicos, por exemplo, nessa coisa do dízimo, porque os pastores estão alimentando o pastor. E, na verdade, tudo que a gente recebe na nossa vida vem dessa inteligência divina, vem do universo. Quando a gente compartilha parte do que a gente recebe, a gente está agradecendo, a gente está tendo gratidão por esse dinheiro que a gente está recebendo. Então, assim, eu sempre vi dinheiro de uma maneira positiva. Adriana, eu sempre... Você sabe o que a minha mãe ensinou a gente desde pequeno? Que a gente fazia isso. Minha mãe fazia isso religiosamente. Todo o dinheiro que a gente ganhava extra, fora o salário, que o salário era todo ali muito contadinho, né? Tudo dividido. Eu dizia assim, ganhei uma promoção. Ela dizia assim, vai pegar 10% desse seu aumento e vamos comprar açúcar para levar lá para o orfanato das meninas lá na Riodade. Então, eram 85 meninas, se eu não me engano. Então, toda vez que a gente recebia algo extra, que ela dizia assim, isso Deus lhe deu. Então, você pega 10% disso e a gente tinha esse negócio de comprar açúcar. Eu acho engraçado aí um dia, quando eu já estava doce, maior, né, comecei, isso? mas por que açúcar, mãe?
Ela fala, meu filho, estão sempre precisando de açúcar. E açúcar não estraga. Muito fofa. Então, assim, eu tenho já há muitos anos essa coisa do dízimo, mas antes disso eu já tinha uma consciência de gratidão, de doação. Eu ensino os pequenininhos aqui de casa desde sempre que, assim, se vai chegar, por exemplo, o aniversário, o Dia das Crianças, ou Natal, qualquer festividade que eles vão ganhar presentes, antes dessa festividade eles separam o que eles já não estão usando mais, o que está bom, em bom estado, mas que eles não brincam mais, a roupa que eles já não gostam mais, separa para doar. E a gente dá para alguma creche, para algum orfanato, leva na igreja, enfim, faz alguma coisa com isso. Tudo é fluxo. Tudo é fluxo. Desde tudo piquitito. É fluxo. A roupa não pode ficar parada no armário, doa. Os sapatos não podem ficar parados no armário, doa. Brinquedo. Né? Tudo isso tem uma energia que precisa fluir. O nome da moeda é moeda circulante. A gente precisa fazer a moeda circular. Não adianta igual o tio Patinhas, você acumular. Isso você acumula uma energia, essa energia precisa circular. O dinheiro que você ganha, fora essa questão da doação, fora essa questão do dízimo, esse dinheiro ele veio para você, ele precisa circular, ele precisa se transformar em coisas boas. Como é que você lida com isso, Adriana? Eu tenho muito isso assim, no meu dia a dia. E eu sempre tive uma coisa assim, eu não tenho o menor problema de querer mais. Porque é outra coisa, as pessoas se limitam àquilo que elas têm. As pessoas não acham que assim, o desejar mais, querer uma situação ainda melhor, às vezes as pessoas acham que isso é ruim, que não pode, né? Às vezes tem uma coisa meio... Adriana, o Murphy fala, né, que como é que pode ser o desejo é algo de Deus? Como pode ser errado desejar uma pessoa que é doente, ruim desejar saúde? Com uma pessoa pobre, é ruim desejar abundância. Ele fala isso no livro dele. Né? Sim. O desejo é coisa de Deus. Veio para prosperar. A abundância, né, com responsabilidade. Exatamente. E o que acontece é que eu estou sempre querendo mais, estou sempre querendo ir para o próximo nível, estou querendo uma coisa melhor. E não é de uma maneira egoísta, não é... porque eu tenho sempre essa preocupação de compartilhar, de doar. E eu tenho uma coisa com dinheiro muito assim, de que dinheiro é bom, é energia como tudo. Amor não é energia, a gente não quer amor na nossa vida. Claro, saúde não é energia, a gente não quer estar energético, saudável. Do mesmo jeito, dinheiro. Eu quero muito dinheiro para ter cada vez mais coisas melhores, acesso a coisas mais interessantes e melhores, e para poder também compartilhar, para poder fazer circular. Não quero tudo para mim, não. Mas, assim, eu vejo dinheiro de uma maneira sempre muito... E sempre vi, desde quando eu não tinha. Eu lembro muito de quando eu era novinha, assim, eu fui trabalhar... Eu tinha uma loja que eu amava no Rio de Janeiro, que era meu sonho de consumo. Eu não tinha nenhuma peça dessa loja, que chamava Corpo e Alma. E eu olhava no shopping aquela loja, eu achava aquela loja incrível. Eu falava, no dia que eu puder, eu quero me vestir assim. E aí, quando eu cresci mais, que eu fui começar a procurar emprego em loja, eu fui procurar emprego na Corpo e Alma. E aí eu peguei umas roupas da minha irmã mais velha, do Bom Dia, muito obrigada, minha irmã, te amo. Peguei umas roupas dela, porque as minhas não davam nem para imitar da Corpo e Alma. A dela eu dei um jeito lá e imitei alguma coisa parecida com o que era o estilo da Corpo e Alma. Mas, antes de ir até a loja, eu passei uma semana, 10 dias, me imaginando entrar naquela loja. Era lá no Norte Shopping. Então, eu me imaginava me arrumando, me imaginava indo ao shopping, subindo a escada rolante, entrando na loja, recebendo os clientes felizes. Da visualização. Feliz, alegre. E eu me imaginava recebendo o meu salário, ganhando o salário que ia vir daquela vida, de atender as pessoas bem e tal. E no dia que eu fui na loja me inscrever, eu fui no balcão, pedi lá uma ficha, como normalmente é, né? Em shopping, pelo menos era naquela época, hoje deve ser tudo digital. Pedi uma ficha para me candidatar a uma vaga de vendedora e comecei a bater papo com uma moça que estava lá no balcão. Eu não sabia quem era aquela moça, só que aquela moça era uma coordenadora top da Corpo e Alma e eu já estava sendo entrevistada. E aí eu fui para o processo, fui chamada para o processo seletivo, só que era gozadíssimo. Eu entrava numa sala
E aí, quando era uma entrevista individual, a pessoa dizia assim, ó, você já foi autorizada pela Márcia, você já passou nesse aqui, você só tem que ir agora para o que é em grupo. Aí eu ia lá no processo em grupo, eu participava mesmo. Mas quando era individual, já tinha sido avaliada por ela, já tinha passado. E entrei para a Corpial e foi um lugar onde eu aprendi muito e ganhei muito dinheiro, né, naquela situação. E aproveitou comprando roupa com 50% de desconto. Comprei muita roupa, me vestia de Corpial dos pés à cabeça. Então, assim, essa coisa de realizar os sonhos, as vontades. Eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade na minha família. Né? Aquela coisa que lá de menina que eu dizia você é jornalista, eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade na família do meu pai, que tem 8 irmãos. Visualizou desde a época do seu pai, né? Exatamente. Então, assim, sempre. Eu entrava numa loja para ser vendedora, eu virava gerente, eu virava coordenadora. Então, assim, sempre tive essa coisa de ir para o próximo passo. E sempre grata. Muito bom. Sempre gratidão. Acho que isso são coisas que eu aprendi muito com o Murphy. Não ocupa. E assim, é você querer mais de tudo na vida, né? Claro. Adriana, eu não tenho mais tempo, mas a gente teria um terceiro bloco. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o terceiro bloco, mas, na realidade, o terceiro bloco que eu tinha planejado são as principais contribuições do Murphy para a sua vida. De certa forma, você foi falando. Mas, para a gente ter um terceiro bloco, faz um resumo, talvez, das 5 principais contribuições que este livro, que esses ensinamentos do Joseph Murphy trouxe para a Adriana Coic. Olha, eu vou tentar resumir isso. Vou dizer o seguinte, em relacionamentos, sempre eu procurei mentalizar, projetar na minha mente subconsciente que os relacionamentos fossem bons para os dois lados. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher só, não. Graças a Deus, Papai do Céu, minha mente subconsciente plantou ali um marido muito bom. Me deu o melhor marido do mundo, né, meu amor? Mas não estou falando só disso, eu estou falando de relações como um todo. Eu aprendi com o Murphy que a gente pode plantar no nosso subconsciente o tipo de relacionamento que a gente quer, que não seja abusivo, que sejam relacionamentos construtivos, que sejam bons para os dois lados. Eu aprendi isso muito nova e eu acho que eu fui, ao longo da vida, trazendo isso. Então, as pessoas com as quais eu me relaciono, eu costumo construir relações de amizade. Pessoas que eu levo pela vida, você é um exemplo, né, disso. A questão do dinheiro, de olhar sempre para o dinheiro de uma forma positiva, de uma forma como uma energia, de uma forma que acrescenta, né? Que é alguma coisa que vai te levar para o próximo nível, né? Que não é uma coisa estática, mas é uma coisa que pode estar o tempo todo crescendo. Do ponto de vista de saúde, essa coisa do poder autocurativo, que às vezes a gente até esquece um pouquinho, mas em momentos cruciais da minha vida isso foi fundamental para eu lembrar que estava dentro de mim, que bastava acionar e que eu podia me curar, e eu me curei de muitas coisas ao longo da vida, assim, usando para isso essas afirmações, projetando na minha mente subconsciente o sono, a questão do dormir. Eu tive muito pouco problema de sono ao longo da minha vida, e foi quando eu não estava muito conectada com o meu livrinho, porque, na verdade, esse relaxamento que a gente faz antes do sono, essa meditação antes do sono, essas projeções, visualizações antes do sono, fazem com que a gente consiga extrair o melhor do sono em termos físicos, né, de realmente relaxar, e também de renovação, de acordar no dia seguinte renovada, energética. Eu sempre fui uma pessoa muito energética e eu acho que manter esse tipo de pensamento, aprender que você pode, no teu sono, alimentar a vida que você quer, desenhar a vida que você quer, né? Eu acho que o Murphy me ensinou a plantar, né, o jardim do jeito que eu queria que ele fosse, né? Se eu quero rosas lá no meu jardim, eu não vou deixar que o cravo entre. Então, às vezes, quando eu estou irritada, quando eu estou com raiva, eu ao lembrar essas coisas, eu falo assim, opa, se eu deixar que isso tome conta, eu vou ter consequências. Então, eu acho que, nesse sentido, o livro também me ajudou muito. E é óbvio que tem uma outra coisa que eu acho que aí resume tudo, que eu fui estudar outras, né, espiritualidades e outras ferramentais,
né, ao longo da vida. No momento, até estou me dedicando a um ferramental desse, que é o Feng Shui, que é uma sabedoria chinesa incrível. Mas a base dessa... As pessoas relacionam o Feng Shui muito à questão de móveis, de botar num lugar ou no outro e tal. E isso realmente se usa. Tudo é né? fluxo. Tudo é fluxo. Tudo é fluxo de energia nos espaços. Exatamente. O Feng Shui fala do fluxo de energia, que a energia precisa fluir circular, de uma forma fluir de uma... para a saúde, para a paz de espírito, não é isso? Para todas as áreas que o Murphy já falava aqui. E o Feng Shui trabalha muito ao colocar um móvel numa posição, um objeto decorativo num determinado lugar ou de uma determinada cor. Você faz isso, mas com o que traz a cura para o ambiente é a intenção que você coloca ao fazer essa movimentação. Então, está muito relacionado também a isso. E, na verdade, o Murphy ele foi meu primeiro contato com essas ferramentas todas, de que o poder está em nós, sabe? Assim, de um olhar mais espiritualizado e de ferramentas de sabedoria. Então, sou muito grata à minha mãe por ter trazido o Murphy para a minha vida, porque... Beijo, mãe, te amo. Porque depois, todas essas outras coisas que eu fui vendo, de alguma forma, corroboraram tudo que eu já tinha visto aqui com o Murphy. Mas eu confesso que ainda hoje, quando eu volto ao livro, quando eu volto a ler, e traz uma leitura confortável assim, para mim, sabe? Tipo um comfort food, esse livro aqui porque ele vem de uma situação em que eu era uma menina cheia de sonhos e que muitos desses sonhos eu consegui tornar realidade porque eu usei o poder da minha mente. Né? E eu aprendi isso com o Murphy. Né? A mente subconsciente. Subconsciente. Muito bom, Adriana. Adriana, muito bom, Adriana. E o incrível é que quanto mais você relê, né? Eu estou relendo esse livro 9 anos depois, por conta de você, por você ter falado do livro. Essa semana eu reli ele, não cheguei ainda ao final, mas foi assim, cada vez que você relê um texto, você tem uma experiência diferente de quando você leu ele. No meu caso, 9 anos atrás, no seu caso, talvez 20, 30 anos atrás, e aí você ressignifica as coisas. Porque a partir da experiência que você já viveu, aquilo muda. A sua percepção sobre aquela sabedoria, sobre aquele aprendizado é outra. Hoje, depois de tantos anos atuando em coaching, em trabalhos de mentoria, eu tenho a certeza da frase que o Murphy coloca, de que ele diz assim, você pode, eu anotei aqui no quadro, aqui do meu lado, você pode se transformar no que você deseja. Nós recebemos de acordo com as nossas crenças, boas ou ruins. Isso é coaching puro. Na realidade, é exatamente isso. A gente recebe aquilo que a gente estiver pensando, que a gente estiver colocando com muita convicção, com muita verdade lá na mente subconsciente. E é isso que a gente vai colher. Adriana, eu acho que o nosso convidado, Joseph Murphy, gostou muito do nosso Café Coach, o episódio número 1 do Café Coach Literatura, que eu tive a honra de ter essa minha grande amiga, parceira, Adriana Coic, Lago Pequeno, trazendo a experiência dela com esse livro, e nós teremos outros episódios com livros que foram marcantes, sempre nessa linha desse processo de autoconhecimento. Adriana, para a gente encerrar, eu queria fazer aquele frame da caneca, ó, sorrisão. Aê! Tchim. Vamos brindar a nossa autocura, vamos brindar o nosso poder, que a gente tem Deus dentro da gente, então a gente pode tudo, a gente pode realizar tudo, a gente pode ser o que a gente realmente deseja, mas com muita vontade. Amém. E como sempre eu termino meus vídeos, como sempre eu termino o Café Coach, como é que é, Adriana? Coração. Beijo, Adriana. Beijo grande. Amei, adorei. Eu também, muito obrigada, viu? Muito, muito bom estar aqui de volta com você. Obrigada. Eu que agradeço. Beijão. Fica com Deus. Eu também.